Nós iremos seguir a nossa exposição aqui em Mateus capítulo 10, do versículo de 1 até o 15, para a nossa edificação. Semana passada nós falamos sobre Jesus e as missões, e hoje nós iremos falar sobre a missão dos 12. Capítulo 10, de 1 a 15, você que está aqui na nave do tempo, na galeria, você que está em casa também, acompanhando a transmissão, leia a palavra de Deus para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa, ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Que a Tua palavra possa iluminar a nossa vida e nos ensinar, Deus, a ser um povo de Deus, um povo missionário, um povo que evangeliza, um povo que faz missões aqui, acolá e em todo lugar. Usa a nossa vida, Senhor, como instrumentos da Tua graça, da Tua bondade. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Aqui nós temos o modelo do treinamento de Jesus. O modelo do treinamento de Jesus é esse: eu faço, você observa. Eu faço, você ajuda. Você faz e eu ajudo. Você faz e eu observo. Jesus, ele treinou os seus discípulos durante 3 anos e meio para uma grande missão. Afinal, ele logo partiria e deixaria nas mãos deles a obra que havia começado. Eles permaneceram com Jesus para receber as suas instruções, para que estivessem capacitados a instruir a outros. Quando Jesus voltasse para junto do Pai, esses 12 homens que foram treinados por Jesus, eles estariam preparados para prosseguir o seu trabalho, além de ser capaz de treinar outros a dar continuidade ao ministério depois deles. Dessa forma, Jesus treinou os discípulos para cumprir a sua primeira missão apostólica, agora destinada apenas aos judeus. A missão dos enviados por Jesus consistia basicamente em 3 ações concretas. Primeiro, pregar o evangelho do reino, anunciar este evangelho.
Segundo, curar enfermos. E terceiro, expulsar demônios. Então Jesus atribuiu aos 12 uma importante tarefa, uma importante missão, uma grande missão. Eles receberam a missão de pregar o evangelho do reino, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Tudo isso pode ser resumido num tríplice mandato. O primeiro mandato de pregar o evangelho. O dever de pregar, o dever de anunciar, que traz plena libertação à alma que está aprisionada pelo pecado. Uma alma que precisa ser liberta dos seus pecados. Segundo, o dever de curar, que traz libertação física ao corpo aprisionado pela doença e pela morte. Jesus também se preocupa com a saúde emocional, com a saúde física do ser humano. E o dever de libertar, que proporciona libertação psíquica e espiritual a pessoas cuja vida se acha internamente desumanizada. Uma vida que está quebrada, destruída. E a grande ideia dessa passagem é que todos os seguidores de Jesus são chamados à missão. Todos os seguidores de Jesus são chamados à missão. E nós podemos ver isso em parte. Primeiro, Jesus chama e capacita homens comuns e normais para uma obra extraordinária. Nenhum deles ocupava posição de destaque na sinagoga, nem pertencia ao sacerdócio levítico. Nunca poderemos esquecer que esta dúzia de pecadores eram homens comuns, homens simples, com as falhas e defeitos humanos que caracterizam a vida de todos nós. O texto diz que, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. É a primeira vez que aqui em Mateus aparece o nome apóstolo. E apóstolo aqui é enviado. E nós podemos ver que o primeiro apóstolo aqui, chamado Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E nós podemos ver aqui que Pedro, ele era um pescador por profissão. Jesus diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele era um homem impulsivo e volúvel. Ele reagia sem refletir. Ele falava a coisa errada na hora errada. Era instável diante das pressões da vida. No entanto, Cristo fez dele o líder dos apóstolos e um grande ganhador de almas. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro prega para uma multidão na festa de Pentecostes em Jerusalém, e o texto diz que quase 3.000 pessoas, se rendem aos pés de Jesus. Ele ganhou quase 3.000 vidas com apenas uma mensagem que ele pregou a respeito de Jesus. Nós podemos ver também que André, seu irmão, era meditativo, menos contencioso. Ele levou Pedro a Cristo, tornando-se assim o primeiro missionário. E depois levou os gregos a Cristo, fazendo dele o primeiro missionário internacional, porque os gregos também queriam ouvir o evangelho. E nós podemos ver que Tiago, filho de Zebedeu, faz parte do círculo mais íntimo de Jesus. Por exemplo, em muitas oportunidades estavam ali Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos de Jesus. E Tiago, ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ele viu a sua glória quando Jesus foi transfigurado, ele viu a agonia do Salvador do Getsêmani, quando Jesus ele suou gotas de sangue, e tudo isso fortaleceu imensamente a sua fé e o capacitou para enfrentar o martírio que ele tinha que enfrentar, porque ele foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes, e nós podemos ver isso em Atos capítulo 12. Tiago, então, foi o primeiro mártir no colégio apostólico.
João e Tiago foram chamados por Jesus os filhos do trovão. Eles eram irmãos, filhos de Zebedeu. E um dia eles pediram a Jesus para mandar fogo do céu sobre os samaritanos, porque os samaritanos não queriam receber Jesus em sua terra. Então eles falaram: ó Senhor, o Senhor quer que nós possamos pedir fogo do céu para destruir os samaritanos? Todavia Jesus, ele diz: olha, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E Jesus então transforma João no apóstolo do amor, e Tiago foi o primeiro a receber a coroa do martírio. Dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, João se tornou o mais íntimo de Jesus. Ele é chamado o discípulo a quem Jesus amava. Algumas pessoas chegam a dizer que João, ele se tornou o apóstolo do amor, porque ele na mesa ali do colégio apostólico, a mesa era em forma de U, né? O dia que a gente fizer uma sala do conselho aqui, eu tenho vontade de fazer uma mesa aqui em forma de U, viu, Ronaldo? Na sala do conselho. Lembrando a disposição da mesa onde Jesus assentava. Então, Jesus ele assentava então à cabeceira daquela mesa, em forma de U, e ali estava Judas Iscariotes à sua esquerda e João, o apóstolo do amor, à sua direita. E aí Pedro estava mais à sua frente, perguntou assim: pergunta para Jesus quem é o traidor. Aí João chegou a sua cabeça no peito de Jesus e falou assim: quem é o traidor? E Jesus então falou: aquele que põe a mão no prato, esse é que vai me trair. E alguns pensam que quando João encostou a cabeça no peito de Jesus, o seu coração ficou encharcado de amor. E ele foi transformado então do discípulo que era chamado filhos do trovão, no apóstolo do amor. Porque só Jesus pode mudar o coração da gente e a natureza da gente. Ah, meus irmãos, João escreveu então 5 livros. O Evangelho de João, a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João e Apocalipse. Esses 5 livros. Filipe era pessimista, era um dos apóstolos de Jesus. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? A Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta para testar Filipe. E ele então falou assim: olha, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? 200 denários é 200 dias de um trabalhador braçal. Um trabalhador braçal deve ganhar uns R$100 hoje, não é isso? Se a gente multiplicar isso para 200 dias, né? É um dinheiro bom, né? Para comprar pães para matar a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então ele fez um cálculo rápido ali. E aqui nós podemos perceber que Filipe estava convencido que não tinha jeito. E aí, André falou: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? O poder, meus irmãos, sobrenatural e ilimitado de Cristo lhe havia fugido da memória. Nós podemos ver, então, que ele teve pouca fé. Assim a gente também, muitas vezes, a gente olha diante dos desafios que a gente tem como igreja, como família, e a gente fica duvidando. Mas a Bíblia diz: olha, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus supre as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus está conosco em toda e qualquer situação. E nós temos outro discípulo aqui também, chamado Bartolomeu. Era um homem preconceituoso. Foi ele quem perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Bartolomeu ou Natanael, né? E aí nós podemos ver, e Mateus, um cobrador de imposto, uma classe repudiada pelos judeus. Esse que era considerado pelos judeus um traidor, porque um judeu sendo cobrador de impostos do seu próprio povo, trabalhando para o governo romano, é um traidor do seu povo. E Jesus então o chama para ser apóstolo. E ele se torna o escritor do evangelho mais conhecido do mundo, o Evangelho de Mateus. Tomé,
aquele crente incrédulo, né? Aquele crente que falou assim: eu creio se eu vi. Se eu puser ali meu dedo nas chagas de Jesus e chegar a minha mão no seu lado. E Jesus então, ele passa, depois da ressurreição, numa porta fechada, e se coloca no meio e diz: paz seja convosco, e chega perto de Tomé e fala assim: chega aqui a sua mão nas minhas chagas, e coloca também o seu dedo no meu lado, e ele diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui nós podemos perceber também Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Nada sabemos desses dois apóstolos. Simão, o Zelote, era membro de um grupo extremista com o objetivo de derrubar o governo romano. Ele queria fazer uma revolução na Palestina e derrubar o governo romano. E Judas Iscariotes era o tesoureiro do colégio apostólico. No entanto, ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Ele foi um perdido na porta do céu. Um homem que tinha tudo para ter uma intimidade com Jesus, para ser um bom discípulo, contudo foi um traidor, porque ele amou o vil metal, colocando o vil metal no lugar de Cristo. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele fez parte do colégio apostólico. Ele era um dos 12. A Judas Iscariotes foi conferido o mais elevado ofício. Ele recebeu autoridade para realizar a obra de Deus. Ele recebeu autoridade sobre os demônios para curar toda sorte de enfermidades. Contudo, nem todo o que faz milagre vai para o céu. E aqui nós podemos ver que Jesus diz: muitos naquele dia hão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus, meus irmãos, levará para o seu reino aquele que faz a vontade do Pai. Judas tinha poder, mas não tinha caráter. Judas tinha poder, mas não tinha fidelidade. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o sermão do monte, ele ouviu as parábolas de Jesus, ele ouviu o sermão profético, ele teve o privilégio de ouvir as palavras de Jesus. Sabe quantos anos? 3 anos e meio, ouvindo de Jesus. Mas nada daquilo desceu para o seu coração. Nada daquilo mudou a sua mente e a sua vida. Ele ouviu, mas não obedeceu. Ele viu também todos os milagres de Jesus. Ele viu o primeiro milagre que Jesus fez: transformar a água em vinho em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Ele viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ele viu Jesus andar por cima da água. Ele viu o cego de nascença ser curado. Ele viu o paralítico de Cafarnaum andar. Ele viu o homem da mão ressequida ser curado, e muitas outras curas serem realizadas por Jesus. Contudo, ele era um perdido na porta do céu, porque ele traiu Jesus com um beijo. Ele viu tudo isso e muitas outras coisas. No entanto, nada disso mudou a sua vida, porque o maior milagre não aconteceu na sua vida, um milagre do novo nascimento. Judas viu os maiores milagres acontecerem, mas não recebeu o maior milagre na sua vida, a nova vida que só Jesus pode dar. Todos os apóstolos, meus irmãos, com exceção de Judas, estavam destinados a se tornarem testemunhas poderosas e eficazes de Jesus. Nenhum deles se perdeu, exceto Judas, chamado filho da perdição. Ele nasceu para ser o filho da perdição. Eles foram escolhidos não por causa do que eram, mas em razão do que haveriam de se tornar, pela graça capacitadora de Deus. Exceto Judas Iscariotes, todos os demais foram bênçãos no reino de Deus, na obra de Deus, na expansão do reino do Senhor. No lugar de Judas Iscariotes, o traidor, Deus colocou Matias, para que ali fosse composto então os 12 apóstolos, que era símbolo agora do novo Israel. No Antigo Testamento nós temos
os 12 patriarcas, mas no Novo Testamento nós temos os 12 apóstolos, representando agora o novo Israel de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Meus queridos irmãos, em segundo lugar, nós podemos ver os enviados de Cristo recebem orientação, onde deve ir e o que pregar. Veja o que diz o verso 5 a 7. Vamos ler comigo? Vai aparecer na tela aí, e nós estaremos lendo juntos esse versículo. Vamos lê-los juntos? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, meus irmãos, a primeira missão apostólica aqui foi destinada aos judeus. E nós vemos aqui esta prioridade refletida na carta de Paulo aos Romanos, Romanos 1,16, quando Paulo fala assim: eis que não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então nós podemos perceber que o Evangelho primeiro foi pregado ao judeu. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, antes de ser oferecido aos gentios, o Evangelho da misericórdia e da graça de Deus deveria ser apresentado aos judeus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós podemos perceber aqui que os judeus também são pecadores. Eles precisam do Evangelho. Eles não tinham outra esperança. Não tem outro remédio para o pecado humano. E mais tarde, Jesus ordenaria que eles discipulassem todos os gentios, dizendo: fazei discípulos de todas as nações. Quando a gente lê Mateus capítulo 28, verso 19, o Evangelho agora, após a ascensão de Jesus, é para ser pregado para todas as nações. Então o texto diz que à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então os discípulos, eles não criaram a mensagem, apenas a entregaram. Eles deveriam pregar o Evangelho do reino. Eles não levaram aos homens a sua opinião, mas eles levaram a boa notícia do governo de Deus, do reino de Deus, daquilo que Cristo veio fazer por nós. Mas em terceiro lugar, Jesus os capacitou a ministrar aos mais necessitados. Veja o que diz o verso 8, por favor. Vai aparecer na tela, eu gostaria que vocês lessem comigo. Todos juntos? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então a preocupação com as necessidades físicas do povo deve acompanhar a pregação do Evangelho. Deus também se importa com a saúde física. Então a cura e libertação fazem parte do Evangelho. Então Jesus acrescentou: de graça recebeste, de graça dai. Veja bem, como a igreja se preocupa com a saúde da população. Nós temos aqui um hospital evangélico, feito pela igreja cristã, as igrejas evangélicas. Lá em Valadares nós temos um hospital samaritano, porque Jesus nos deu essa missão de cuidar da saúde das pessoas. É lógico que toda cura é cura de Deus. Quando você toma um remédio, faz a cirurgia e você melhora, também isso é ação de Deus. Porque senão pode ter o efeito colateral do remédio, ou também o seu corpo não aceitar a intervenção médica. Tudo é bênção de Deus. É Ele que pode nos curar. Então Jesus diz o seguinte: de graça recebeste, de graça dai. Ele que pode fazer milagre. Com isso, Cristo lembrou os apóstolos de que eles haviam recebido o reino, a salvação por seu intermédio, como um dom, como uma graça, como um presente. Logo, eles deveriam oferecê-lo também como uma dádiva, como um dom. Isso não poderia ser vendido, porque nós recebemos de graça, e de graça nós devemos também dar, diz o texto. Mas vejam bem, meus irmãos, em quarto lugar, Jesus os instruiu a confiar na provisão de Deus. Vejam bem que eles iriam sair
das suas casas, eles estavam em Cafarnaum, na Galileia, e eles deveriam procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia. E eles não deveriam ter a preocupação exacerbada com o que comer e vestir. Veja o que diz o verso 9 até o 11. Vamos ler? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Em outras palavras, em seu ministério itinerante, eles encontrariam hospitalidade e provisão. E aqui nós podemos ver que, de maneira alguma, eles deveriam mendigar por alimento ou dinheiro. O verdadeiro serviço de Jesus, meus irmãos, é caracterizado pela dependência em Jesus. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eles, como os pássaros do ar e os lírios do campo, têm de confiar somente naquele que os enviou, aquele que os chamou. E eles têm que seguir pela fé, buscar o progresso do Evangelho, não o seu próprio progresso. Deus é o dono da obra, e Ele sustenta a sua obra. E o desejo de Jesus, meus irmãos, é que eles viajassem com pouca carga, crendo que o povo de Deus forneceria as provisões, as vestimentas e o abrigo de que viessem a necessitar. Jesus estava aqui mostrando que o trabalhador é digno o quê? Do seu trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário. E o suprimento dos ministros de Deus pelo seu povo é um princípio profundamente enraizado na verdade bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É por isso que Deus instituiu o dízimo para o sustento da obra do Senhor. É o povo de Deus que sustenta a obra de Deus. Então os obreiros, eles são sustentados através dos dízimos e oferta do povo de Deus. R.C. Sproul, ele chega a dizer que centenas de pastores abandonam o ministério a cada ano nos Estados Unidos por falta de sustento financeiro do povo de Deus. Porque o povo de Deus já não se importa mais com a obra de Deus, já não sustenta a obra de Deus com seus dízimos e ofertas. São ladrões de Deus. E chega a dizer que os membros nos Estados Unidos, 4% apenas dizimam e ofertam. E é triste ver a bancarrota espiritual de muitas igrejas cristãs nos Estados Unidos. Na Europa, por exemplo, alguns templos que eram grandes templos, onde John Knox pregou, hoje são templos que são bares, e são templos que hoje são comprados pelo mundo muçulmano. E aí, quando a gente pode perceber, por exemplo, os muçulmanos, eles usam o dinheiro do petróleo para investir no crescimento islâmico, e nós devemos investir na obra de Deus, no reino de Deus, para a glória do Senhor. Porque muitas vezes nós gastamos mais com Coca-Cola, com chiclete, do que com a obra missionária. E que Deus possa gerar um despertamento no nosso coração. Deus é aquele que sustenta o seu povo, e que o povo de Deus possa sustentar a obra de Deus para o louvor e a glória do Senhor. Mas em quinto lugar, meus irmãos, finalizando aqui, Jesus os advertiu que nem todos aceitam a mensagem do Evangelho. Veja o que diz o verso 11 até o versículo 15. Vamos ler comigo? E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E aqui nós podemos ver a palavra digno. A palavra digno aqui não se refere a um indivíduo moralmente reto, honrável ou religioso, mas alguém disposto a receber o Evangelho. Alguém que abriu a porta da sua casa para o Evangelho. Se a casa for digna, a paz de Jesus repousa sobre os seus membros.
Porque o que faz diferença na vida da gente é Cristo. Quando a gente abraça o Evangelho, a paz de Cristo entra na nossa casa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus entrava numa casa, ele diz: paz seja convosco. Jesus sempre falava shalom. E a palavra shalom quer dizer, né, bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo, bem-estar com o próximo. No entanto, se a casa for indigna, essa casa não aceitasse a sua mensagem, então os discípulos deveriam tomar de volta a paz. A paz retirada daquela casa também indicava um julgamento futuro, o julgamento do juízo de Deus, da condenação eterna. E aqueles que recebessem os discípulos também receberiam o Messias. Aqueles que cuidassem dos enviados de Deus receberiam bênçãos em retribuição. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. E sacudir o pó dos pés aqui era um gesto de completo repúdio. Era uma reprovação divina. E sacudir o pó de um lugar, disse Jesus, seria um testemunho contra o povo, do juízo de Deus contra aquela cidade, contra aquela casa, contra aquele lar, contra aquela família. Porque rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo, o Filho de Deus. E rejeitar o enviado de Deus é o mesmo que rejeitar a Cristo, aquele que envia. Não há salvação fora de Cristo, não há perdão fora de Cristo, não há outro Salvador, não há outro Redentor, não há outro mediador, só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus tinha, meus irmãos, destruído o país de Sodoma e Gomorra, essas duas cidades que foram destruídas, com fogo no céu, por causa das suas iniquidades. Era uma cidade corrupta, era uma cidade violenta, era uma cidade que abraçou a agenda de gênero naquele tempo, onde os homens viviam maritalmente com outros homens. Havia ali um lugar de corrupção em todos os sentidos, e a corrupção moral. Estavam destruindo os valores familiares, eles não tinham respeito, até mesmo queriam abusar ali dos anjos que entraram na casa de Ló. E nós podemos perceber que essas duas cidades, então, foram destruídas com fogo que caiu do céu para destruir essas duas cidades. Elas não existem mais no mapa. Alguns pensam que elas estão ali perto do Mar Morto, no lugar ali perto do Mar Morto, onde essas duas cidades foram destruídas. E até mesmo a mulher de Ló também foi destruída, porque ela olhou para trás e Deus diz: olha, que vocês possam sair dessas duas cidades e que vocês não olhem para trás. E ela então deu aquela olhadela, mas aquela olhada para trás era porque o seu coração estava sodomizado, o seu coração estava impregnado com os valores de Sodoma e Gomorra. Mas aqueles, meus irmãos, que rejeitaram o Evangelho, estarão, no dia do juízo, em uma situação muito pior do que as pessoas pecadoras destas cidades destruídas, que nunca chegaram a ouvir o Evangelho. Porque rejeitar Jesus é o pecado mais grave que nós podemos cometer neste mundo. Rejeitar Jesus é o pior pecado que nós podemos fazer neste mundo. Haverá níveis de recompensa no céu e níveis de castigo no inferno. Se uma pessoa, por exemplo, assassina alguém, nesta vida, ela receberá o castigo justo no inferno por isso. Mas se ela assassina 5 pessoas, o seu julgamento será 5 vezes pior. Porque tem níveis de castigo no inferno. Quanto maior o seu conhecimento de Deus, e mais você rejeita o Evangelho e peca contra Deus, maior será o juízo dessa pessoa na condenação eterna. Porque haverá níveis de castigo no inferno. Entrar no céu, meus irmãos, é a maior bênção que nós podemos receber em Cristo.
Nós vamos para o céu não por causa das nossas obras, mas pela obra que Cristo fez. Entramos no céu pela fé em Cristo Jesus. No entanto, Deus, em sua graça, decidiu que o nosso lugar no céu é determinado por nossas obras, por nosso nível de obediência. Haverá também níveis de recompensa no céu por obras, por boas obras da vida cristã. Então Deus também sabe recompensar com galardão aqueles que trabalham para Ele. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Vale a pena servir ao Senhor, porque Deus tem também níveis de recompensa para aqueles que trabalham para Ele no seu reino. Sirva a Deus com seus dons, com seus talentos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Que possamos andar nessas boas obras, obras cristãs, obras de gratidão. As boas obras são evidência de uma fé viva e verdadeira. E quando você então pratica essas obras, no amor a Cristo, na gratidão a Cristo, Deus também tem recompensa na eternidade para os seus filhos, além da salvação. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Uma aplicação apenas, cumprindo a nossa missão no mundo. Os apóstolos tinham a sua missão no mundo, uma missão específica, de impactar a comunidade judaica do seu tempo, nesta primeira grande jornada missionária que eles fizeram na Palestina, de trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel para o encontro com o Salvador, com o Redentor, com o Resgatador. Mas nós também, como igreja apostólica, como igreja cristã, nós também temos a nossa missão neste mundo. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma missão neste mundo. Nós devemos pregar o Evangelho. E após a morte e ressurreição de Jesus, o escopo da missão mudou para os discípulos. Fazei discípulos de todas as nações. Imediatamente, antes de sua ascensão, antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de Jesus ser entronizado à direita de Deus Pai, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A evangelização, meus irmãos, é uma tarefa imperativa. Não é uma opção, mas é um mandamento de Cristo à igreja. Fazei discípulos. E o verbo fazer está no imperativo. Fazei discípulos de todas as nações. E aqui nós podemos perceber que a evangelização também é uma tarefa intransferível. Deus não entregou o ministério da evangelização aos anjos, ao anjo Gabriel, ao arcanjo Miguel, nem aos poderosos deste mundo, mas à igreja. O privilégio de evangelizar foi concedido somente à igreja. Só a igreja pode pregar o evangelho. Nós podemos pregar na escola, na faculdade, na praça, na rua, na igreja, nos lares, no seu local de trabalho. Você pode usar as suas redes sociais para falar de Jesus. Você pode, numa festa de aniversário, e você convidar alguém para falar de Jesus na festa do seu aniversário. Você pode falar de Jesus em todo e qualquer lugar. É o privilégio que nós temos, e esse privilégio foi concedido somente à igreja, ao povo de Deus. A evangelização também é uma tarefa inadiável. Multidões, meus irmãos, estão cegas, estão acorrentadas por falsas religiões, seguindo bruxos, seguindo feitiçaria, macumbaria, anestesiadas, pessoas que estão anestesiadas pelo pecado e seduzidas pelo mundo, pessoas que estão cegas e carecem da luz de Jesus. Está na hora de a igreja correr e avisar os pecadores do grande e grave perigo que estão correndo. É tempo de ir de casa em casa, anunciando o reino de Deus, e se esta casa receber o evangelho, a bênção da paz de Cristo desce sobre ela. Se você hoje conhece o evangelho, é porque alguém pregou para algum membro da sua família, e a paz de Cristo entrou na sua casa. A paz de Cristo entrou no seu coração, porque alguém pregou para você. No entanto,
Se esta casa rejeitar o evangelho, ela receberá um juízo pior do que Sodoma e Gomorra, porque essa casa está rejeitando o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, o Mediador. R.C. Sproul diz o seguinte: se realmente crescêssemos no inferno, nosso zelo por missões seria 1000 vezes mais forte. Porque o inferno, meus irmãos, é pior do que a gente possa imaginar, mas o céu é melhor do que a gente possa pensar. Jesus é o único que pode salvar o pecador. Jesus é o único que pode salvar o ser humano do lago eterno, do fogo eterno, da morte eterna, do inferno eterno. Por isso Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode dar paz, pode dar conforto, pode dar alívio, pode realmente reconciliar o ser humano com Deus, só Ele. Por isso nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia para o pecador, que só em Cristo nós temos a redenção e o perdão de todos os nossos pecados. E quando nós temos Cristo na nossa vida, Cristo fala assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Que Deus abençoe.